Fala, gente querida, gente amada, Deus abençoe vocês. Mais um dia, mais uma semana, com mais uma reflexão. Espero muito que esses vídeos, que essas mensagens tenha ministrado dentro de vocês, tenha feito você sentir o desejo ainda mais de aprender a palavra, de viver esta palavra e de se aproximar de Cristo, de se aproximar de Deus. Por isso hoje temos mais uma mensagem aqui, mais uma reflexão com o tema não confie em si mesmo, ou seja, não confie nas suas habilidades. Vamos refletir hoje sobre Lucas capítulo 18, versículo 9 até o 14, que diz assim: Jesus também contou esta parábola para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Então essa parábola tinha um endereço para aqueles homens que se achavam muito bom. E a parábola era essa: dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que eu ganho. Mas o cobrador de imposto ficou longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no seu peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo, no verso 14: eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então, sobre esse texto, a gente vai seguir o tema não confie em si mesmo. Esta parábola, ela nos traz essa ilustração de autoconfiança. E quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, a autoconfiança é algo que provoca Deus. O orgulho é algo que provoca o Senhor. Porque a palavra sempre vai estar nos direcionando para confiar plenamente em Deus, para confiar 100% em Deus. Então nós precisamos colocar Deus sempre em primeiro lugar. Na sua lista de metas, de objetivos, de sonhos, de planos, o primeiro tem que ser Deus. O top 1 da nossa lista tem que ser Deus. Nós precisamos, às vezes, desapegar da nossa autoconfiança. Às vezes você é formado, às vezes você tem uma profissão legal, você sabe fazer alguma coisa, mas a nossa confiança tem que sempre estar plenamente e 100% em Deus. Malaquias, capítulo 7, versículo 5 até o 7, diz assim: não confiar em homens, e sim colocar a nossa esperança em Deus, confiar firmemente em Deus. Então, a Bíblia sempre vai nos apontar, independente da nossa classe, independente do nosso grau de conhecimento, a Bíblia sempre vai nos apontar para confiar plenamente e 100% em Deus. O Salmo 118, verso 9 diz assim: é melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Então a Bíblia sempre está apontando que nós precisamos tirar a nossa confiança do homem e depositar a nossa confiança 100% e plenamente em Deus. Ou seja, a gente confia, a gente acredita na medicina, a gente acredita no advogado, no juiz, a gente acredita naquele que está nos ensinando, mas a nossa confiança não pode estar depositada sobre
o homem. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24 também diz assim: se alguém quer ser o meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu morri, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Então, a gente tem que tirar os nossos interesses, temos que perder a nossa autoconfiança, de pensar que sabemos que podemos fazer, porque hoje a Igreja de Cristo, ela procura homens habilidosos e não homens com uma promessa, com uma chamada do Senhor. Hoje, pessoas habilidosas na comunicação, na conversa, em cima de um altar, em cima de um púlpito, as pessoas depositam sua confiança nesse tipo de gente. Por isso que muitos hoje estão feridos, desigrejados, porque estão depositando a sua confiança em homens, em líderes. Eles são espelhos, são homens de Deus, mas nem todos estão ali porque tem uma chamada, porque foi escolhido. Muitos estão escolhendo isso pelo dinheiro, muitos estão escolhendo isso pela uma profissão, muitos estão escolhendo isso pela sua habilidade em falar em público, e às vezes nós depositamos a nossa confiança nisso. Só que o Senhor está dizendo para nós parar de olhar, parar de confiar no homem e depositar a sua confiança 100% nele. O homem também tem um costume de, além de depositar a sua confiança no próprio homem, ele também tem um costume de depositar a sua confiança no dinheiro. Às vezes nós temos dinheiro e ficamos mais tranquilo, mais calmo. Às vezes nós ganhamos o dinheiro e nós colocamos a nossa confiança no dinheiro. Eu acredito que o dinheiro, ele consegue comprar coisas, mas nem tudo é conseguido comprar com o dinheiro. O dinheiro pode pagar um bom plano de saúde, o dinheiro pode te dar uma boa casa, uma boa segurança, uma boa escola, mas nem tudo o dinheiro pode nos dar. Como pais, o dinheiro não pode nos dar paz. Saúde, literalmente, você pode pagar um bom convênio, mas nem todo, né, essa saúde como um complexo, como uma inteira, como tudo a gente consegue comprar com dinheiro. Mas a gente coloca a nossa confiança no dinheiro. E Marcos capítulo 10, versículo 23 diz assim: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Por que é difícil? Não é impossível. E não é errado, pecado, a gente querer prosperar, ter dinheiro. Mas a Bíblia está dizendo que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o rico tem a autoconfiança em si mesmo. Tem a autoconfiança no dinheiro, nas suas próprias habilidades, sabe fazer, sabe empreender, sabe investir. Então o rico, ele tem esse costume de confiar muito em si, de confiar muito naquilo que conquistou. Então, por isso é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 diz assim: aos que têm riquezas, ordene que não sejam orgulhosos, e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Então, olha só, o dinheiro a gente às vezes acha que nós vamos estar seguro, né? Às vezes compra um carro blindado, compra uma casa num condomínio, mas aqui a Bíblia está dizendo, né, quando Paulo escreveu a Timóteo, que o dinheiro não nos dá nenhuma segurança, né? Então, que a gente tem que colocar a nossa esperança, a nossa confiança literalmente em Deus, que é Ele que vai cuidar, é Ele que vai trazer ali o seu cuidado para nós. Então, com esses versículos, o que nós aprendemos? A gente aprendemos que nós precisamos perder o controle para Deus assumir. Então nós precisamos perder o controle da nossa vida. A gente precisa tirar o controle. Não é para você ter o controle da sua vida. Quem tem que ter o controle da sua vida é o Senhor. Às vezes é para a gente perder esse controle. Às vezes quando sai do controle é um sinal que Deus, ele quer assumir esse controle, ele quer assumir esse papel principal
na sua vida. Então perca o controle, quem sabe, de uma discussão, quem sabe de uma dificuldade que você está tendo. Não queira ter o controle, a autoconfiança de tudo. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer assumir este papel. O Senhor, Ele quer assumir esse papel na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho. O Senhor quer assumir este papel de controle. Ele quer estar no controle deste barco, no controle desta casa, no controle desta arca que você está construindo para a salvação da sua família. Porque quando Deus, Ele mandou Noé criar a arca, Ele não mandou Noé colocar volante, né? Aqueles leme que tem em barcos, não. Por quê? Porque o próprio Deus ia direcionar aquela arca para o lugar certo. Então o Senhor quer que você perca o controle para que Ele venha assumir esse controle. E nós precisamos agora também aprender a confiar em Deus. E quando a gente aprende a confiar em Deus, ela nos traz algumas vantagens. Então precisamos reconhecer em todos os nossos caminhos. Então nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Tudo que fazemos, tudo que realizamos, a gente precisa reconhecer o Senhor nisso. Ou seja, tudo que está acontecendo na minha volta, de planos, de projetos, de objetivos, eu preciso ver se o Senhor está nisso. Eu preciso reconhecer o Senhor nesses planos, nesses projetos, nesses sonhos que eu estou tendo, nessas visões e naquilo onde eu quero chegar. Eu preciso reconhecer se o Senhor está ali, se o Senhor está comigo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então qual que é a vantagem de confiar no Senhor aqui de todo o coração? Para que nós confie, deposite em Deus toda a nossa confiança. Estou com a saúde debilitada, eu vou depositar minha confiança no Senhor. Eu acredito na medicina, eu acredito na medicação, mas a minha primeira oração, a primeira porta que eu bato é a porta do Senhor. Por quê? Porque eu confio nele de todo o meu coração. Então eu estou precisando, quem sabe estou com um processo na justiça, vou na porta do advogado, vou lá no juiz, mas primeiro eu vou bater na porta do Senhor. Por quê? Porque eu estou confiando nele de todo o meu coração e não estou apoiando na minha própria inteligência, ou seja, nas minhas próprias habilidades. O Salmos 84:12 diz assim: ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Então você quer alcançar felicidade, você quer ser feliz? O salmista está dizendo: aquele que confia no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que confia de todo o seu coração no Senhor, são pessoas felizes. Então, quer ser feliz, quer alcançar uma felicidade hoje? Confie no Senhor, deposite a sua confiança, coloque o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Naum, capítulo 1, versículo 7 diz assim: o Senhor Deus é bom e em tempos difíceis Ele salva, e o seu povo Ele cuida, e dos que procura a sua proteção. Então, o único Deus bom é o nosso, não é verdade? Aquele que em tempos difíceis Ele consegue achar um caminho de salvação. Aquele que no momento difícil Ele consegue cuidar do seu povo. Aqueles claramente que o procuram. Então você quer ser cuidado, você quer receber uma salvação, procure essa proteção no Senhor. Procure isso no nosso Deus. Então, só Cristo é capaz de nos fazer confiar plenamente em Deus. Então, esses versículos que nos traz uma confiança a Deus, somente Jesus Cristo, somente Jesus é capaz de nos fazer se aproximar e de colocar a nossa confiança plenamente em Deus. Somente Jesus, Ele é o único, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ponte que nos conecta novamente ao Senhor. A nossa confiança, a nossa fé. Então, coloque Cristo hoje em prioridade na sua vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 5 diz assim: temos confiança em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar
que somos capazes de fazer este trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Então, a única pessoa que nos consegue colocar esta confiança em Deus é por meio de Cristo. Somente abrindo o coração para Jesus, através do Espírito Santo. Porque aqui está dizendo que em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. Por isso que se nós estamos exercendo algum trabalho, a única pessoa que é capaz de fazer nós exercer isso é o próprio Jesus. Ele é o único que pode nos capacitar, porque a nossa capacidade vem de Deus. Então, se hoje você exerce alguma coisa, seja grato ao Senhor, porque é Ele que está te capacitando. Então, se a gente perder a confiança em Deus, é um sinal que nós estamos excluindo Jesus de nossas vidas. Então, quando a gente começa a perder a confiança, perder o desejo de ouvir o que Deus tem para nos dizer, a gente estamos excluindo Jesus da nossa vida, excluindo aquele que vai nos levar, aquele que é a porta, aquele que é o caminho que está nos conduzindo a Deus novamente, aquele que está nos conectando novamente ao Senhor. Então, quando a gente perde a confiança em Deus, nós estamos excluindo Jesus de nossas vidas. Cristo é a ponte que leva a nossa confiança em Deus e, melhor, nos leva a morar eternamente com Ele. Então Cristo, Ele é a ponte que está nos levando, está levando a nossa confiança através do Espírito Santo. E Ele é a ponte que também vai nos levar para morar com o Senhor eternamente. Então, confia em Deus e coloca-o em primeiro lugar. Hoje esta é a mensagem: não confie em si mesmo, não confie no homem, porque maldito é aquele que confia no próprio homem, mas deposita a sua confiança no Senhor. Através de Jesus Cristo você consegue alcançar esta confiança plenamente em Deus. Por isso eu não sei qual a fase que você está passando, eu não sei qual é o desafio que você está passando, o momento que você está na sua vida, mas eu quero aqui declarar sobre você: confie em Deus, busque Jesus, porque só Ele vai ser capaz de colocar sua confiança, de entregar o controle da sua vida ao nosso Deus. Então fique com essa reflexão. Se você gostou e chegou até aqui o final, não esqueça aí de deixar um comentário, de curtir ou de compartilhar com alguém que você às vezes acha que está precisando dessa mensagem, de ouvir uma mensagem da palavra do Senhor. Então, uma boa semana a todos, que Deus os abençoe e até a próxima.